Amém. E você, quem ficou? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, na carta aos Hebreus. Nós vamos ler o capítulo 12, do primeiro verso até o verso 16. Carta aos Hebreus, nós vamos ler do verso 1, capítulo 12, verso 1 até o verso 16. Está sendo transmitido ali também para você. Que diz o seguinte: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a sua vida na luta contra o pecado. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que ele aceita como filho. Enquanto suportamos essa disciplina de Deus, lembre-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como ele faz com todos os filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Mas uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinávamos, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinam por alguns anos, como julgam melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para seus pés, a fim de que para que os mancos não caem, mas sejam fortalecidos. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixem de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Graças a Deus. Fecha seus olhos. Pai amado, obrigado pela tua palavra no nosso meio. Nós cremos que o Senhor fala conosco. Nós cremos que o Senhor está aqui essa noite falando conosco, com o intuito de transformar os nossos corações. Transforma mesmo a nossa vida, por amor de teu nome. Em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, eu iniciei um tema a respeito de uma vida religiosa, de uma espiritualidade falsa, em contraposto ao Evangelho de Jesus, o Evangelho de obediência, o Evangelho de cuidado.
E hoje eu quero não continuar com esse tema, mas eu quero usar esse tema para falar com vocês a respeito de muita confusão de assuntos que parecem similares entre uma vida religiosa e uma vida santa no Evangelho. Assuntos que se confundem por participarem do vocabulário tanto religioso, de uma espiritualidade falsa, mas que também participa e deve participar do vocabulário daquele que segue de fato Jesus de Nazaré e o Evangelho. Um desses assuntos, e o principal assunto que nós vamos falar hoje, é a santidade. Sermos santos, como Deus, o nosso Pai, é santo. Está lá na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 16. Sermos santos, como Deus, o nosso Pai, é santo. Eu nunca me esqueço de acampamentos de jovens onde eu fui. Eu tenho 41 anos, fui em vários acampamentos de jovens. Bastante acampamentos de jovens. E eu já falei isso em outro tema, em outro momento, outra oportunidade, mas sempre acampamento de jovens, primeira mensagem do líder de jovens, do pastor de jovens, é santidade. Você pode ficar tranquilo. A primeira mensagem, da sexta-noite, costuma ser sexta-noite, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã e vai embora. A mensagem de sexta-noite, no mais tardar do sábado de manhã, vai ser sobre a santidade. E aí eu ouvia coisas desse tipo, coisas de evangelho, de vida, de verdade, de seja santo, porque Deus, o nosso Pai, é santo. E eu sempre pensei, eu vou de tobofogo para o inferno. Meu amigo, estão pedindo para eu ser santo como Deus. Sendo que eu não sou santo nem para os meus amigos, para minha mãe na época. Hoje em dia, tenho dificuldade em agradar, em ser correto, até para minha esposa. Vem aí o Mateus 5,48, vai falar assim, ó, seja perfeito, porque Deus, o vosso Pai que está nos céus, é perfeito. E eu digo, como é que eu faço isso? Então eu sempre saí de acampamentos de carnaval, acampamentos de jovens, muito frustrado. Porque ninguém me ensinava a fazer isso. Eu sempre saí e falei assim, ó, eu fui abençoado, mas e agora? O que eu faço? Como é que eu começo? Qual que é o primeiro passo? Para eu ser santo como Deus, o nosso Pai, é santo, ou perfeito como Deus, o nosso Pai, é perfeito? Mandamento de Cristo Jesus para a minha vida. Como é que eu faço? Até que o Evangelho se revelou através do Evangelho do apóstolo Lucas, onde o capítulo 6, verso 36, vai dar para mim uma dica maravilhosa de como iniciar essa caminhada. E ele fala assim, ó, seja misericordioso, que Deus, o Pai de vocês, é misericordioso. Eu falei, opa, isso aí dá pé para mim. Eu sei fazer isso aí. Então, começar com um assunto tão importante para a vida do crente, para a vida daquele que olha para a pessoa de Jesus e se diz, sou discípulo de Jesus, e seguir essa caminhada de santidade. Então, se eu quero começar essa caminhada e começar bem, um bom primeiro passo é eu seguir o Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 36. Seja misericordioso, porque Deus, o Pai de vocês, é misericordioso. E a impressão que dá é que muitas vezes a gente já sabe como fazer. Só que a gente é resistente mesmo. Porque talvez seja difícil a gente se falar, eu sei ser santo como Deus. Talvez seja difícil eu dizer, eu sei ser perfeito como Deus. Mas a questão de ser misericordioso como Deus não é difícil. Só é malquisto. Só que eu não quero.
eu resisto a isso, sendo que esse é um passo totalmente possível para a minha vida e para a tua. Então, a religião vai dizer para mim, uma religiosidade, uma espiritualidade vazia ou uma espiritualidade religiosa falsa vai dizer para mim, ser santo é ser separado, e até aí tudo bem. Mas daí vai dizer assim, ó, separado de quem? Você tem que ser separado de todo mundo que leva uma vida imoral, por exemplo. E essa é uma santidade religiosa, é uma perfeição fabricada, é uma santidade artificial. Por que que ela é artificial? Porque eu estou vestindo uma carapaça de santidade, enquanto pessoas que eu julgo imoral estão padecendo do meu lado. E aí a religião vai dizer, se afasta desse cidadão e dessa cidadã. E quando eu olho para Jesus, eu vejo Jesus próximo, muito próximo de gente que na sua época era considerada imoral, como por exemplo prostitutas. E não, eu não estou falando de ex-prostitutas, eu estou dizendo prostitutas. Então, essa santidade artificial que a religião coloca na minha vida e que faz com que tudo fica mais difícil, que é, olha, seja santo, seja separado, e esse separado é você não andar junto, não se aproximar de gente imoral. Então, essa é uma santidade fabricada, e não é dessa santidade que o Evangelho de Jesus propõe para mim. Não é isso. É ser separado, sim, isso é verdade, mas é separado de uma cultura de que nada tem a ver com o reino de Jesus, que é a cultura normal desse mundo. E quando você pega ali o Sermão do Monte, Mateus 5 até o Mateus capítulo 8, ele é considerado a contracultura, o caminho oposto à cultura. As palavras de Jesus para você enfrentar a cultura. Então, as palavras de santidade de Jesus são palavras que te colocam numa posição de santidade verdadeira, de ser separado de uma cultura que o mundo oferece. Então, ser santo é ser separado da cultura que o mundo oferece e trabalhar numa contracultura, numa cultura oposta, que é a cultura do reino de Jesus na terra. E aí a carta aos Hebreus, ela coloca os pingos nos is. O texto que nós lemos é um texto onde o autor dessa carta, que nós não temos clareza de quem é, uns dão essa autoria a Paulo, outros a Apolo e outros para outras pessoas, mas não existe uma clareza, muito menos uma unanimidade de quem é o autor da carta aos Hebreus. Mas o que nós sabemos é que essa carta coloca os pingos nos is com relação ao que é evangelho e que é um costume religioso que é implantado na vida da igreja muitas vezes. E a igreja, não percebendo, se torna uma igreja vazia. Como o exemplo que eu dei no domingo passado, onde o Brasil ele é um dos países mais cristãos do mundo e, ao mesmo tempo, um dos países maiores onde muitas coisas terríveis acontecem, corrupções e tudo mais. Como é que se organiza essa ideia de sermos cristãos e corruptos em altíssima estatística? Como é que isso se esclarece? Esclarece quando a gente entende que nós estamos numa cultura evangélica, numa cultura religiosa, numa cultura de santidade fabricada, artificial, uma santidade artificial, quando deveríamos olhar para uma carta como essa que a gente leu, preciosíssima, e entender algumas questões a respeito de uma santidade segundo Jesus, santidade que Deus quer para a minha vida. E isso gera algumas perguntas, e eu tenho 3 perguntas que essa carta responde. A primeira é: a santidade interessa a quem? A minha santidade, a sua santidade, interessa a
quem? Essa é uma pergunta muito importante. E o primeiro verso do texto que nós lemos, de Hebreus 12, vai dizer: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Então, a nossa santidade, ela tem um endereçamento. Tem gente olhando para a nossa santidade. E a santidade, segundo Jesus, ela precisa necessariamente, a minha santidade, segundo Jesus, precisa necessariamente se endereçar a uma grande nuvem de testemunhas que me olham. Em outras palavras, irmão, você precisa lutar contra o pecado. Você precisa entrar na batalha de ser santo por causa de quem está vendo, por causa do outro. No domingo passado eu falei que nada disso que a gente faz aqui no templo da Sexta IPI de Maringá, IPI Novo Horizonte, tem a ver com você. Ele tem a ver com Jesus Cristo, o dono da igreja, e depois tem a ver com obedecer a Jesus Cristo, que é o dono da igreja, servindo o teu irmão, abençoando a vida do teu irmão. E você sabe bem que a sua santidade não é o que te salva. Você sabe bem isso. Não é a sua santidade que te salva. Não é a sua perfeição que te salva. Eu espero que você saiba que quem te salva é Jesus. O que te salva é o sangue derramado de Jesus Cristo na cruz em favor de muitos. Eu espero que você saiba disso, que não é a sua santidade que te salva. A sua santidade é o que faz com que as pessoas vejam a sua salvação. O verso 14 vai dizer assim: sem santidade ninguém verá a Deus. Bom, mas você sabe que não é a sua santidade que se salva. O que te salva é Cristo. Você foi eleito por causa de Cristo. O apóstolo Paulo, em Efésios 2, vai dizer: você foi salvo pela graça, isso não tem a ver com você, não tem a ver com as suas boas obras, isso é dom de Deus. E é dom de Deus para que você não se glorie, não tem a ver com as suas obras, tem a ver com a obra de Jesus na cruz. Bom, se a tua santidade não é o que faz de você, minha irmã e meu irmão, salva, então, quando o autor Hebreus vai dizer no verso 14, sem santidade ninguém verá a Deus, significa necessariamente que sem a sua santidade, ninguém verá Deus em você. E se existe uma maneira eficaz de você apresentar o Evangelho a uma grande nuvem de testemunhas, é você sendo santo, irmão. É você levando a sério a busca contra o pecado, irmão, irmã. Então, a quem se endereça a sua santidade? Ao testemunho que você dá. A quem está te vendo. Ao teu irmão, à tua irmã. Esse interessa a sua santidade. É claro que a sua santidade vai te colocar numa posição de edificação. É claro que a sua santidade vai evitar com que você entre em vários problemas. A sua santidade vai te colocar numa posição de gente que busca o Senhor e usufrui dessa busca do Senhor. Usufrui na sua casa, usufrui na sua família, mas até isso, as pessoas ao seu redor usufruem muito mais do que você, irmão e irmã. A sua santidade é aquilo que faz com que a vida ao seu redor seja uma vida possível, seja uma vida bonita, seja uma vida convidativa. Seja uma vida que demonstra a pessoa de Jesus, que mostra a pessoa de Jesus, que mostra a missão de Jesus, que é o amor. E qual que é o problema do amor?
problema do amor é que ele dói. E é por isso que eu evito. C.S. Lewis, no seu livro Os Quatro Amores, vai dizer assim, ó, o único lugar além do céu que você está livre das dores do amor é o inferno. O único lugar além do céu, que é um lugar que não dói, não existe dor, que você, que mora aqui comigo, está livre das dores de amar, é o inferno. Lá você também está livre das dores do amor, porque lá nem amor existe. Então no céu porque não existe dor, no inferno porque não existe amor. Aqui, meu irmão, vai doer. Só que a missão da igreja, como é a missão de Cristo, é o amor. A missão de Cristo é amar e amar até o fim. Amar até morte, morte de cruz. Aí o Evangelho de João vai dizer assim, Jesus vai dizer, se vocês não amarem uns aos outros, ninguém vai me identificar em vocês. O pastor já citou algumas vezes aqui esse verso. Se vocês não amarem uns aos outros, eu não serei reconhecido em vocês. Verso 14 de Hebreus vai dizer, sem santidade, ninguém verá a Deus. Ninguém verá Deus em você. Está quase acabando essa pilha. Ninguém verá Deus em você. Qual que é o endereço da santidade? Quem que é o destinatário da santidade? É quem vê Deus em você. Você usufrui da sua santidade. Glória a Deus. Porque você é uma pessoa que tem buscado santidade. Uma pessoa que tem buscado intimidade com Cristo. Viver a experiência e o fruto do Espírito Santo. Por uma busca por Cristo, uma busca de oração, uma busca de leitura. Mas as principais pessoas que vão usufruir da sua santidade é quem vive perto de você. A sua santidade torna a vida salubre. Amém? Uma outra pergunta que é respondido é, qual é o caminho então da santidade? O autor Hebreus vai responder qual é o caminho da santidade no verso 5, onde ele vai dizer, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Qual é o caminho da santidade? É uma consciência santa. É uma consciência de que a justificação veio do Senhor. E Ele coloca esse tipo de consciência na sua vida, sabe de que forma, irmão? Te disciplinando. Sabe qual que é o caminho da santidade, irmão? A disciplina. Mas é aquela disciplina que o autor vai explicar, dando até algumas ilustrações, alguns exemplos, que é aquela coisa que incomoda no começo. Então é óbvio que ele vai dar o exemplo de um pai que disciplina um filho. E ele vai dizer, no começo, aquela disciplina, ela é ruim. Ou você gostava de quando levava umas chineladinhas do seu pai? Você gostava, irmão? Era bom ou não? Meu Deus do céu, meu pai virava as costas e eu amaldiçoava ele. Ah, um dia eu vou ser grande, você vai ver. Peitava meu pai pelas costas. Claro, eu era moleque, tá, gente? Quando levava uma chinelada na bunda. A disciplina incomoda. Mas o autor Hebreus vai dizer, ela é o caminho de uma santidade que tem a ver com uma consciência de que você foi justificado por Cristo. E aí existem caminhos contrários, caminhos adjacentes que não vão levar você para o mesmo caminho da santidade, mas que vai parecer levar. E a religião faz isso. Ela te dá outros caminhos que não têm a ver com a disciplina de Deus e que não gera consciência de santidade. Pelo contrário, vai gerar outro tipo de consciência, que é uma mentira confortante e uma culpa. Então, mentira confortante e culpa não são caminhos para a santidade. Eu vou explicar. Quando eu emito para mim mesmo uma mentira confortante?
quando eu digo o seguinte: eu já estou liberto de muito problema. Olha, eu não tenho nenhuma situação sexual pendente. Já estou, 90% santo. Olha, eu não tenho nenhum problema com a lei. Eu sou um vice-anjo, irmão. Eu sou quase santo. Tá tudo bem na minha vida. Eu não tenho nenhuma questão sexual envolvida de natureza disfuncional, eu não traio minha esposa, eu não tenho nenhuma uma tendência homoafetiva, eu não tenho nenhum problema com pornografia, eu não tenho nada da pasta sexualidade. Poxa, eu já sou muito santo. Eu não traio minha esposa, não traio meu marido. Pô, tá fácil esse negócio. Sabe o nome disso? Mentiras confortantes. Coisas que sinalizam para mim mesmo de que eu estou indo bem. E quando eu faço tudo isso, qual que é o problema? Eu viro e mexe e me coloco em condição de ensinar outra a ser santo. Afinal de contas, eu conheço um monte de gente que não está nesse mesmo nível, patamar que eu. Mentiras confortantes. Não é um caminho para a santidade. Não é um caminho para a santidade. A culpa também não é um caminho para a santidade. Ô, irmão, eu estou nessa briga faz tempo, hein? Tá difícil o táxi vício. Nossa, eu pedi perdão para o Senhor ontem, mas hoje eu já estou com isso na minha frente aqui e, meu Deus, como está difícil. E a culpa, irmão. Quando Deus olha para você com culpa, deixa eu te falar uma coisa, ele não fala a seguinte frase: poxa, pelo menos ele sente culpa. Você sabia disso? E quando você está essa culpa, essa coisa remoendo dentro de você, Deus não olha para você e diz: beleza, ele não está conseguindo, mas pelo menos ele sente culpa. Sabia que essa não é uma frase que Deus emite a seu respeito? A culpa não tem a ver com o ensino do Espírito Santo para você abandonar o pecado, sabia? A culpa não tem a ver. A disciplina tem. Mas essa disciplina não tem a ver com a culpa, irmão. Irmã. A disciplina é o Senhor, muitas vezes utilizando de dor, infelizmente o ser humano ele aprende com dor, para te explicar que aquilo vai dar em morte. E uma pessoa culpada, ela não está em vantagem de uma pessoa que não tem culpa. Quando eles estão nesse patamar. Ela não está melhor que o outro por sentir culpa. A disciplina não faz isso com você. A disciplina do Senhor, o texto diz, ela gera justificação. Ela gera uma consciência de que você é justificado e gera paz com Deus. A disciplina é o Senhor te moldando para que você consiga perceber e viver uma vida segundo Deus. Então, o processo da santidade é um caminho e é um processo que vai levar você, irmão, a vida inteira. E se por acaso você acha que você está num bom patamar, o que está acontecendo é uma mentira confortante na sua vida. Você nunca vai estar num bom patamar. A santidade para aquele que quer viver o Evangelho de Jesus, ela vai levar a vida inteira necessariamente. Necessariamente vai levar a vida inteira. E esse caminho de disciplina, de consciência de que você era um ser justificado por Jesus, de que você tem paz com Deus por causa da cruz de Cristo, por causa da santidade de Jesus, essa consciência, ela é formada através da disciplina, que muitas vezes tem a ver com a dor, e ela é endereçado a todo mundo ao seu redor, e quem usufrui dela principalmente é você. Deu para entender, irmão? Amém?
E para a gente finalizar, o verso 3, o verso 16, que é o terceiro item, é: então o que é imoralidade segundo o Evangelho? O verso 16 vai dizer assim, ó: que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho primogênito. O texto está falando que a imoralidade não é só aquela pasta de assuntos sexuais que você achou que era. O exemplo dado pelo autor aos Hebreus vai dizer assim: a imoralidade, a exemplo de Esaú, gêmeo de Jacó, é uma imoralidade que é tudo aquilo que faz com que eu coloque as minhas necessidades acima da missão de Deus. Em primeira análise é isso. As minhas necessidades acima da missão de Deus. Numa segunda análise é tudo aquilo que eu coloco das minhas necessidades acima das necessidades do meu irmão. Não seja imoral como Esaú, que colocou as necessidades, sua fome, sua vontade, sua gula, seu desejo, os frutos carnais acima da missão de Deus para a sua vida, a sua primogenitude. Mas também não seja imoral como Esaú, que colocou seu desejo, suas necessidades acima das necessidades do seu irmão. Imoralidade, segundo o Evangelho, é tudo aquilo que eu sei que ofende a Deus e ofende ao meu irmão, e eu prefiro seguir a minha própria necessidade. Qual é a missão de Deus para Esaú? Qual que é o plano de Deus para Esaú? Qual que é a vontade de Deus para Esaú? A primogenitude, a bênção de ser o primogênito. Qual que é a missão da igreja? Qual que é a missão da igreja em Cristo Jesus? É levar um evangelho do amor, da paz, da misericórdia, da graça a toda a criatura. A missão de Deus para a igreja não é converter católico em evangélico, irmão. A missão de Deus para a igreja não tem a ver com a mudança de religião. A missão da igreja, de Deus para a igreja, em Jesus, é que a igreja seja testemunha do seu amor sacrificial nesse mundo. Eu sou um imoral quando eu abandono a consciência, abandono o posto, abandono o legado de ser um agente da graça, um agente da paz, um agente da reconciliação, um agente da misericórdia. Seja misericordioso, porque Deus, o vosso Pai que está nos céus, é misericordioso. Irmão, você quer começar esse negócio? Seja misericordioso, porque essa é a missão de Deus para a tua vida. Essa é a missão de Deus para a igreja, irmão. E quando eu coloco as minhas necessidades, o meu rancor, o meu ressentimento contra um irmão, acima da missão de Deus para a igreja, que é a missão da graça, do perdão, da reconciliação. Irmão, você está sendo um imoral como alguém que está no pior momento sexual de sua vida, irmão. Quando você não perdoa, você não é melhor do que uma prostituta em ação, irmão. Você entende isso? Porque a imoralidade, segundo o Evangelho,
Tem a ver diretamente com a missão de Deus em Cristo Jesus para a sua igreja, que é uma vida de santidade que revela a graça e a misericórdia de Jesus, aonde Ele te colocou para fazer isso, irmão. E numa segunda análise, é quando você coloca a sua necessidade em cima da necessidade do teu irmão, da tua irmã, como fez Esaú. Essas duas coisas. Ele colocou a necessidade dele acima do plano de Deus para ele. E ele colocou a necessidade dele acima da necessidade de comida do seu irmão, que é quem estava preparando o guisado. Então, viver uma vida minimamente religiosa, porque um pouquinho de religioso a gente acaba sendo, né? É uma vida de consciência de que santidade tem a ver com uma vida salubre ao meu redor. É eu viver uma vida, irmão, feliz. E não uma vida onde o jugo colocado pela religião em cima de mim me sufoca. E tem um monte de gente por aí achando que o evangelho é aquilo que o evangélico diz para as pessoas, que é tudo aquilo que ela não pode fazer. E eu quero te fazer uma pergunta: você acha que se uma pessoa que não conhece Jesus ouvir da tua boca tudo aquilo que não pode, ele conheceu Jesus? Responda para você mesmo. Responda você para você mesmo. Se uma pessoa ouvir da tua boca tudo aquilo que não pode, ele conheceu Jesus? Ele conheceu algo que nem se parece com o evangelho. Ele conheceu a lei e às vezes nem ela direitinho. Então o santo é aquele que vive uma vida maravilhosa em Jesus, leve, com o fardo que é de Jesus. Ele vai dizer: o meu fardo é leve, o meu fardo é o fardo do perdão, o meu fardo é o fardo do amor. Então, irmão, para quem fala assim, é tão difícil viver esse evangelho, irmão, então para você é difícil amar. E até aí eu vou entender, porque o amor dói. Porque o único lugar além do céu que você está livre das dores do amor é o inferno. O amor dói. Mas ele não é opcional. Ele não é opcional. O amor não é opcional. Então, eu viver uma vida de santidade, segundo o Evangelho de Jesus de Nazaré, tem necessariamente um caminho que começa com a misericórdia, mas que ele é trilhado através da disciplina do Senhor para a minha vida. E essa disciplina não me repele de Deus, não me afasta de Deus, mas o faz amar mais ainda, porque eu sei que Ele é um Pai zeloso cuidando de mim e colocando eu na rota do amor, na rota da disciplina que me coloca na rota do amor, na rota de gente, na rota da misericórdia, na rota da graça, na rota do perdão. Essa é a disciplina de Deus, que vai colocar na minha mente e descer para o meu coração, até fazer com que eu viva e atue para as minhas mãos, meus braços, os meus pés, uma vida que testemunha o amor por uma grande nuvem de testemunhas que estão olhando para mim. E se eu não fizer isso, se eu não viver uma santidade segundo o Evangelho, ninguém vai ver Deus em mim. Irmão, as pessoas precisam ver Deus em nós. As pessoas precisam conhecer Jesus. Existe um mundo que precisa de Jesus. Deus te colocou aonde Ele te colocou para apresentar Jesus para as pessoas, para apresentar o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho do Reino de Deus para as pessoas. Deus te colocou lá intencionalmente, pela sua soberania. Ele colocou Adelino lá onde ele está, a Meire lá onde ela está, a Lani lá onde ela está. Colocou você onde você está, para viver o testemunho da santidade, não segundo a religião, porque a santidade segundo a religião vai fazer com que as pessoas olhem para você e falem: como essa pessoa é insuportável.
Essa pessoa é chata, não dá para ficar perto dessa pessoa. Mas uma santidade, segundo Jesus de Nazaré, segundo o reino de Deus, colocado pelo autor Hebreus, os pingos nos is, faz com que a pessoa olhe para você e conheça a pessoa de Jesus. Porque sem essa santidade, sem essa aparência de Jesus, ninguém vai reconhecer Ele em você. Ninguém vai ver Deus em você. E eu quero, irmão, te desafiar essa noite. Apresentar Deus para as pessoas. Só que eu quero desafiar você a fazer isso sem falar. Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, vai dizer: obrigado, amor. Você viu que acabou aqui, né? Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, vai dizer: evangelize sempre. Se precisar, use as palavras. Eu quero desafiar você a viver a santidade, a viver Jesus para que as pessoas reconheçam você, né? Sem falar dessa vez. Só essa semana. Será que você aguenta? E se você aceita esse desafio de viver uma santidade de evangelho, eu quero pedir para você ficar de pé para a gente orar junto e pedir na graça de Deus por esse momento. Amém? Pai Santo, o profeta Ana vai dizer, mãe do profeta Samuel vai dizer: não há outro santo como o Senhor. Não há santo como o Senhor. Nós queremos, Pai, somente ser gente segundo o Senhor. Nós queremos, Pai, ser gente segundo Jesus. Nós queremos aprender a ser humano. Nós queremos aprender a viver uma santidade que faz com que o humano perfeito, que é Jesus de Nazaré, ele seja visto através de mim. Não é fácil, Senhor, mas é possível, porque não me exige nenhuma perfeição divina e nenhuma santidade divina. Exige que eu dê o primeiro passo, que é o passo da misericórdia, Pai. E aí eu quero entrar no processo, no caminho da Tua graça e da Tua misericórdia, que é me transformando dia a dia numa pessoa mais santa, numa pessoa mais perfeita, para que as pessoas reconheçam Deus através da pessoa de Jesus Cristo na minha vida, revelada pelas minhas ações. Senhor, me ajuda na minha luta contra o pecado. Tem irmão e tem irmã aqui em lutas terríveis contra o pecado. Senhor, ajuda. Que o Seu Espírito Santo, Senhor, nesse momento, Pai, faça parte do dia dessas pessoas. Que o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, Pai, fale através dessas pessoas, manuseie através dessas pessoas. Pai, que Ele ensine, Senhor, essas pessoas um caminho, Pai, de paz e de verdade, que fuja de todo o caminho do mal, que fuja de todo o caminho vicioso, todo o caminho que faz com que eu me pareça cada vez menos um ser humano e cada vez mais uma coisa que nem se parece um ser humano. Que essa pessoa se afaste de tudo aquilo, Senhor, que faça mal a ela mesma, a sua vida pessoal e principalmente a vida dos seus irmãos, Pai. No nome de Jesus, é o Senhor que faz, é o Seu Espírito Santo quem faz. Por nossas forças, Pai, nós não sabemos fazer. E eu quero te pedir nessa noite, no nome de Jesus, que o Senhor, Pai, faz com que todo o pecado viciante, aquele pecado que eu intencionalmente dou como passo, que esse caia por terra agora no nome de Jesus, e que toda obra de Satanás que me induz, Senhor, a atuar de forma pecaminosa,
contra a minha própria vida e a vida do meu irmão, Senhor, caia por terra agora no nome de Jesus. Que nenhum poder que não seja o poder do Espírito Santo de Deus participe da minha vida, do meu dia a dia, para que, Senhor, eu testemunhe a pessoa de Jesus e as pessoas identifiquem a pessoa de Jesus na minha vida e encontram com Deus, que vejam Deus através das minhas ações, Pai, de uma santidade funcional, uma santidade que vem do Senhor. Faça isso, Senhor, nas nossas vidas. Todos nós que estamos de pé, a começar em mim, Senhor, precisamos disso. Precisamos viver uma vida segundo o Teu querer. Não sabemos começar, mas queremos a Sua ajuda, Senhor. Queremos entrar no caminho que o Senhor tem para nós. Para a honra e glória do nome acima de todo nome. O nome de Jesus. Amém. Nós vamos tocar mais uma música, depois o pastor está com a palavra aqui, onde ele vai orar com a igreja também, no nome de Jesus. Amém.